Condenado a pagar à ex-esposa mais de R$ 1 milhão pelo trabalho doméstico dela, desde que se casaram. No julgamento, ficou provado que a mulher, mãe de 2 filhas, se dedicou essencialmente a cuidar da casa. A decisão levantou uma polêmica, viu? Donas de casa que não trabalham fora devem receber por isso? A gente foi às ruas para ver o que as pessoas acham. Ela cozinha, lava, passa, arruma, limpa. Ufa, casada há 30 anos, a Patrícia sempre foi dona de casa. Ah, sem falar que cuidou de 2 filhos que hoje estão com 25 e 23 anos. A Patrícia deixou o emprego assim que casou para cuidar da filha mais velha, que nasceu com problemas de saúde. Foi uma decisão dela e do marido. Depois disso, nunca mais voltou ao mercado de trabalho. A Paula teve um probleminha assim de um cisto, que ela poderia perder a visão. Aí o médico falou, você vai ter que acompanhar todo mês, tem que ir no médico, não sei o quê. Aí eu tava de férias. Aí eu falei assim pro meu marido, eu não vou mais trabalhar, você consegue manter a casa, porque eu vou ter que ficar saindo, pedindo para sair. Todas as outras donas de casa do Brasil, assim como a Patrícia, não são remuneradas, também não tiram férias. Mas uma decisão da Justiça da Espanha chamou a atenção. Uma mulher ganhou o direito de ser indenizada pelo ex-marido em pouco mais de 200 mil euros, referente a R$ 1 milhão. O valor é a soma de 25 anos de salário mínimo por trabalho doméstico no período em que ficaram casados. Patrícia achou a iniciativa justa. Caso se divorciasse hoje, ela ficaria sem renda e a indenização seria necessária. Nós fomos atrás de outras donas de casa. Elas também concordam com a decisão. Poderia, aqui no Brasil também poderia, né? A nossa legislação prevê pensão de alimentos compensatórios ao cônjuge em caso da pessoa nunca ter trabalhado ou ter deixado o trabalho para cuidar da família. Mas o valor é fixado conforme possibilidades do ex-companheiro. Muitas vezes também é por um tempo determinado ou até a mulher se recolocar no mercado de trabalho. Ora, se você for imaginar que uma mulher que ficou 30 anos casada e ela já está com seus 50 e poucos, 60 anos, ela dificilmente vai se qualificar. Aqui no Brasil, todos os pedidos iguais aos da mulher na Espanha foram negados pela Justiça brasileira. Em um deles, o juiz alegou que reconhece a união estável como entidade familiar e, portanto, não há que se falar em indenização à mulher pelos serviços prestados. Mas para a dona de casa, o trabalho doméstico deveria sim ser remunerado por quem utilizou dele no casamento. Correto. Corretíssimo. Por quê? Porque a mulher casa, o marido priva de trabalhar, ela fica totalmente dependente dele, de repente ela se vê sozinha, sem uma profissão, sem nada, porque só se dedicou a cuidar dos filhos do marido e da casa, né? E você que está me assistindo, o que você pensa disso? A senhora, doutora Márcia, queria ouvir a sua opinião. Bom, se a mulher parou de trabalhar por imposição do marido, é uma situação. Se ela parou de trabalhar por acordo, é outra situação. Afinal de contas, montam a vida deles junto. Mas o certo é os dois fazerem as duas coisas, né? Os dois trabalharem fora e os dois arrumarem a casa juntos, né? A convivência dos dois deve ser exatamente igual, só dividindo por habilidades, né? De repente, por exemplo, meu ex-marido não tinha muita habilidade para colocar quadro em parede. Isso ele não podia fazer, mas cozinhava muito bem. Então, a gente podia dividir a tarefa assim, sem problema nenhum. E os dois trabalhando fora, que é o certo, né? Cada um ter a sua renda própria e poder somar. Claro que algumas situações acabam levando que um dos dois tem para trabalhar, como a situação de você ter uma criança com alguma situação diferente, especial, que exija isso. Mas aí cada caso é um caso e vai se equilibrando, né? Eu acho que muito também tem a ver com o acordo, né? Que o casal faz. Por isso cada caso é um caso e vai se equilibrando. Porque, não sei, eu conheço inclusive casais, né? Que é mais ou menos assim que acontece. O homem vai trabalhar fora e a mulher trabalha em casa. É um acordo deles, eu fico aqui e tal. É claro que isso também não impede quando o homem chegar do trabalho ajudar a esposa em casa, né? E também não impede de repente a mulher ter um ganho maior e o homem passar a cuidar, a gerenciar o lar e a mulher sustentar a casa e eles dividirem. Isso é bastante possível, né? Como eu disse, cada caso é um caso e os acordos vão sendo feitos. Eles só não podem ser injustos, né? Tem que ser justos.
O que foi, já? Não, tem umas amigas também, assim, que às vezes falam assim que tá difícil de achar homem para casar, né? Mas tem pra também. quê? Não, mas pra quê? Pois é. Aí o Cleverson Zanotto diz assim, tá aí a resposta porque os homens não querem mais casar, tá dizendo. Também. Né? Eu também não gostaria de casar com alguém que pedisse indenização. Casa, fica em casa e depois querem indenização, ele tá falando, né? Meio polêmico também, né? É uma questão de ajuste, né? O que foi ajustado. Ó, vamos ver o Sidney aqui, diz assim, assunto polêmico, mas se a esposa não fizer e o marido é assalariado e não poder pagar a empregada, ele vai sair do emprego para cuidar da casa? Ela pode trabalhar. E daí é aquele caso que a senhora falou, daí ele cuida da casa. Também é possível. Hã? Às vezes tem alguma condição que você precisa que um dos dois fique em casa. E me parece mais razoável que o que tem um salário menor ou possibilidades menores é que fique em casa, se for necessário. Mas o certo é cada um ter sua vida, né? Poder os dois produzirem, porque isso dá uma satisfação pessoal também. Não que não exista satisfação pessoal em cuidar de uma casa. Se a pessoa está satisfeita com isso, ela pode estar satisfeita com isso, tanto um homem quanto uma mulher. Podem estar satisfeitas com a gerência da casa, com a administração dos filhos, levar o filho com na esse escola, cuidado. Levar o filho no inglês, né? Exato. Cuida da E casa. não tem nada de errado nisso. É só fazer o acordo direitinho. Isso, comanda, por exemplo, a casa, né? Coordena, a diarista, leva o filho na escola, vai buscar no inglês, leva, tal, pá, isso, tá tudo certo. Faz uma coisa que eu acho terrível fazer, chama compra no mercado. Compra no mercado. mercado. Eu pagaria alguém para fazer isso fácil para mim. A senhora nunca recebeu nenhuma proposta, assim, meio diferente, doutora? Já, mas eu continuo trabalhando e sem o namorado, né? É uma opção também. É uma opção também, né? Mas eu acho o seguinte, essa é uma opinião, assim, pessoal. Eu acho que hoje, no mundo moderno, existe o quê? Que o casal unam as forças, não é verdade? Sim. E tanto fora, no sustento da casa, como também em casa, que essas tarefas sejam divididas, né? Esse é o ideal. O ideal é esse, que os dois contribuam tanto financeiramente na casa e tanto quanto contribuam com as atividades, tanto com o cuidado dos filhos, quanto com a gerência do lar, quanto com as atividades necessárias. Sim, esse seria o ideal. Às vezes, por alguns motivos, você não consegue ficar neste ideal. Então, você faz outros tipos de acordo. Tá certo. Às vezes também a gente tem um discurso, né? Às vezes tenta fazer. Eu acho que financeiramente, hoje em dia, é muito difícil que um só trabalhe, sabe? Eu acho que o custo de vida é muito alto para a gente colocar um só trabalhando e o outro não. Eu acho que está muito difícil isso, né? Para que você consiga ter uma vida mais legal. Acho que por isso que eu acho que o mais natural é que os dois trabalhem. Mas é claro, cada casal faz o acordo que achar melhor, né? É um acordo entre eles. O que tem que se fazer é respeitar o acordo, né? Exatamente. Agora que uma casa dá trabalho, um apartamento dá trabalho, né? Dá. Você sabe. E quando você ainda tem filhos pequenos, aí é muito Não, daí mais dá trabalho. muito trabalho. E quando você tem os filhos pequenos mais os pets, aí dá mais trabalho ainda. É o pelo do gato, Só é o vai pelo do cachorro. aumentando as coisas, né? Só vai aumentando, né? Então tem que ajudar, tem que dividir, sim. Mas a gente pode continuar conversando mais sobre isso, porque dá muito pano para manga, E viu? à medida das suas habilidades também, né? Porque algumas pessoas não conseguem trocar uma torneira. Outras não conseguem fazer um arroz. Então vamos administrando quem consegue fazer o quê, né? Que vergonha. Eu vou contar. Um dia eu chamei o eletricista para arrumar uma luz lá em casa, era só trocar a lâmpada. Daí é um pouco de exagero. Mas eu vou te dizer que uma vez o meu marido pediu para dizer assim, vamos chamar um técnico para fazer o quê? Para instalar o gás. O gás é instalar o botijão de gás. Então, assim, meu marido é uma pessoa muito inteligente e muito culta, mas na vida prática falta um pouquinho.